Com muita graça, com muita alegria, mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, a evangelização dos grupos religiosos. Não perca na sua congregação a escola dominical. Genericamente, religião é definida como um sistema doutrinário e litúrgico que facilita o acesso do homem a Deus. Agora, desse conceito, os homens criaram 3 mitos que barram o acesso do pecador ao céu. Eles dizem: todas as religiões são boas. Será que todas as religiões são boas? Eles dizem: todas as religiões levam a Deus. Será que todas as religiões levam a Deus? Outros dizem: nenhuma religião é verdadeira. Então, como devemos evangelizar os religiosos? Primeiro, não discutir religião. Jesus sempre evangelizou, mas nunca discutiu religião com ninguém. Quando Jesus evangelizou Nicodemos, ele não perdeu tempo. Conforme João 3, de 1 a 3, Jesus ele foi destacando logo o assunto que salvaria a alma de Nicodemos, que ele precisaria nascer de novo para ter a sua alma salva, ou seja, para ver o reino de Deus. Diz assim os versículos: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, ou seja, Jesus estava aqui dizendo sobre a nova religião, nascer de novo. Quem nasce de novo, ele tem um encontro com a religião verdadeira. E ele diz assim: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não despreze religião alguma. Se nós desvalorizarmos a religião de alguém que estamos evangelizando, perderemos a oportunidade que Deus nos deu de falarmos da verdadeira religião. Então nós devemos mostrar aos pecadores, nós devemos mostrar aos ateus, nós devemos mostrar aos religiosos, aos pecadores, a verdadeira religião. E a verdadeira religião é Jesus Cristo. Ele próprio disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a verdadeira religião. Hoje vamos conhecer como evangelizar os ateus. Será que vale a pena evangelizarmos os ateus? Os cristãos devem pelo menos tentar evangelizar os ateus? Como cristãos que conhecem o amor de Deus e têm a certeza da eternidade no céu, é difícil entender por que alguém iria querer ser um ateu. No entanto, quando entendemos a natureza do pecado e sua forte influência sobre a mente e o coração, começamos a entender o ponto de vista do ateu. Biblicamente falando, não existe tal coisa como um ateu. Salmo 19, 1 a 2 nos diz que os céus declaram a glória de Deus. Vemos o seu poder criativo em tudo o que ele fez. Romanos 1, 19 a 20 desenvolve essa ideia, dizendo-nos que o que pode ser conhecido sobre Deus, o que o homem pode conhecer sobre Deus, foi revelado a nós através da criação. E quem nega isso está detendo a verdade pela injustiça. Salmos 14, 1 e também 53, 1, declara que aqueles que negam a existência de Deus são tolos. Assim, o ateu ou está mentindo ou é um tolo, ou ambos. Então,
O que é que faz que alguém negue a Deus? O principal objetivo daqueles que estão sob a influência do pecado é fazer de si mesmo um Deus e ter controle completo sobre a sua vida, ou assim pensam. Em seguida aparece a religião com tantas obrigações, julgamentos e restrições, enquanto os ateus presumem definir a moralidade e o significado de sua própria vida. Eles não querem se submeter a Deus porque seus corações estão em inimizade contra Deus. E a Bíblia diz que aqueles que são amigos do mundo se constituem inimigos de Deus e não têm qualquer desejo de serem sujeitos à lei de Deus. Na verdade, são incapazes de fazer isso porque o seu pecado cegou para a verdade. É por isso que os ateus passam a maior parte do seu tempo reclamando e discutindo não sobre as provas escriturísticas, mas sobre a lista de faça ou não faça. Sua rebeldia natural detesta os mandamentos de Deus, detesta as coisas de Deus, detesta o reino de Deus, a palavra de Deus. Simplesmente odeiam a ideia de que qualquer coisa ou qualquer um deva ter controle sobre eles. O que não percebem é que o próprio Satanás os controla, cegando-os e preparando as suas almas para o inferno. Em termos de evangelizar os ateus, não devemos conter o evangelho de alguém só porque afirma ser um ateu. Não se esqueça de que um ateu é tão perdido quanto um muçulmano, quanto um hindu ou um budista. Deus certamente quer que propaguemos o evangelho. Mateus 28, 19, ele disse: ide por todas as nações e proclamem, preguem, ensinem o evangelho, falem a palavra de Deus. Devemos defender as verdades de sua palavra. Paulo, escrevendo sua epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, mas também os gregos ou os gentios. Por outro lado, não somos obrigados a perder nosso tempo tentando convencer as pessoas, tentando convencer um ateu, tentando convencer alguém que está desprezando as coisas de Deus, que blasfemam das coisas de Deus, que não querem ouvir a palavra de Deus, que desprezam o reino de Deus e as coisas eternas. Na verdade, somos advertidos a não gastar esforço excessivo sobre aqueles que são claramente desinteressados em qualquer discussões honestas. Jesus disse aos apóstolos para irem pregar a palavra, mas ele não esperava, Jesus, ele não esperava que eles permanecessem em qualquer lugar até que a última pessoa tivesse se convertido. De forma nenhuma. Talvez a melhor tática seja dar a cada pessoa o benefício da dúvida, pelo menos no início. Cada pergunta honesta e sinceramente respondida dá a essa pessoa a oportunidade de ouvir o evangelho. No entanto, se essa pessoa estiver apenas argumentando, sendo hostil ou não ouvindo, provavelmente é hora de ir para outro lugar. Algumas pessoas são total e absolutamente endurecidas ao evangelho. Sejam racionais ou irracionais, há razões bíblicas para acreditar que algumas pessoas são de vontade própria imunes
a influência do Espírito Santo. Quando fazemos um esforço de boa-fé de falar com alguém e ele é inacessível, então somos ordenados a sacudir o pó dos nossos pés e passar o tempo passar o tempo falando com aqueles que são espiritualmente mais abertos. Como em todas as coisas, a sabedoria de Deus é crucial. Deus nos prometeu sabedoria se nós pedirmos a Ele, conforme Tiago 1,5. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá. Devemos orar para recebê-la e confiar que Deus nos alertará para sabermos como e quando nós devemos ter o diálogo, nós devemos falar a palavra de Deus com uma pessoa assim, tão hostil que é um ateu. Irmãos, vamos falar a palavra de Deus aos ateus, mas se eles blasfemarem de Deus, se eles não quiserem, não vamos perder o nosso tempo em ficar discutindo religião com os ateus. Vamos passar para outras pessoas, aqueles que querem entender, aqueles que se abrem para a palavra de Deus e querem a sua salvação. Que Deus te abençoe. E na próxima oportunidade, nós estaremos falando aqui, passando a você mais subsídios interessantes sobre alguns grupos religiosos que nós estamos comentando durante essa semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.